Boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia de live de 1 hora de duração. Temos um papo gostoso para bater hoje, aproveitando esse diazinho de chuva. Já quero saber o que você está fazendo, de que forma que você está aproveitando este dia de chuva. Então fala aí para mim. Lembrando que todos os dias aqui nesse canal você encontra lives, todos os dias ao 12h07, falando sobre temas diferenciados. Então tem dicas de prática, tem conteúdo interessante para você aplicar no seu dia a dia, tem conselhos, aconselhamentos. Então se você quiser, coloca questões que você gostaria de uma outra visão para te ajudar a ver aquilo melhor. Tem dicas de filmes, tem muita coisa legal nos 15 minutos para você todos os dias aqui, tá? E nas quintas-feiras, ao invés de 15 minutos, nós trabalhamos 1 hora. Nós fazemos 1 hora de live aqui com vocês, trazendo um assunto interessante. E o assunto de hoje é: por que a maioria das pessoas reclama do trabalho? Você é do tipo que reclama do trabalho, ou você está satisfeito com as coisas que você faz, com o que você faz, com o trabalho em si, como ele é? Me fala como você vê o seu trabalho, de que forma que você interage com ele, o que ele representa exatamente para você. Será que é só um meio de sustento ou será que é mais alguma coisa? Então deixa eu esperar um pouquinho mais para o pessoal aqui ir entrando e a gente começar a desenvolver esse conteúdo. Dudu já chegou por aqui. Eu acho que hoje, como é dia de chuvinha e friozinho, o povo deve estar vendo um filme embaixo das cobertas. Porque até agora ninguém apareceu aqui nessa live. Vai ser só eu e o Dudu. Então vamos ver se mais alguém já se anima de sair debaixo das cobertas. Ó, já vi que hoje o povo ou tá trabalhando muito, né? Então temos aqui o Marcelo chegando. Tava na dúvida se porque estamos num diazinho de frio, o pessoal tá embaixo das cobertas vendo filme. Então vamos lá. Hoje é dia de nós falarmos sobre trabalho, né? E será que hoje seria um dia mais interessante para ver um filme com uma pipoca? Ou será que era um dia que você poderia aproveitar de outra forma? Me conta. Vai lá, Dudu, o que você tá fazendo por aí? Dia de trabalhar, de produzir, ou às vezes, né, tem que trabalhar porque não tem jeito, né? E aí, a vontade do filminho fica lá, mas o que você gostaria mesmo era de estar embaixo das cobertas comendo pipoca, vendo o filme ao invés de estar trabalhando. Lelê, que bom você aqui. Agora sim o pessoal tá vindo, ó, largaram o filme com a pipoca e vieram aqui para ver a live. Bom, então, eu gostaria de saber exatamente isso. Quem tá chegando aí me responde. O que você gosta de fazer num diazinho frio? O que vem na sua cabeça? Ah, o Dudu tá aqui falando que tá trabalhando muito. Mas assim, independente do que nós temos que fazer, eu queria saber o que você gostaria de fazer. A tua tendência é, poxa, friozinho, deixa eu entrar embaixo das cobertas e ver um filme. Isso é o que te vai preencher naquele momento? Ou será que talvez fazer uma outra coisa seja mais interessante? Ó, a Rose tá falando aqui home office e agora no almoço. Muito bem. Mas eu quero a resposta para minha pergunta. Se você tivesse uma opção, não trabalhar fosse uma opção boa, você faria isso ou não? Então vamos lá, hoje o assunto é por que a maioria das pessoas reclama do trabalho. Eu não sei se vocês são do tipo que reclama ou são do tipo que gosta do que faz e tá feliz e satisfeito com o seu trabalho. Elaine tá falando aqui, ó, série Café Quentinho. Curti, hein? Mas eu vou te fazer então uma pergunta para você pensar. Se você não precisasse ganhar dinheiro com o que você faz, tá? A verdade, se você não ganhasse dinheiro nenhum com o que você faz, em termos de trabalho, você continuaria fazendo o que você faz? Pausa para pensar. Então, vou repetir. Se você não
precisasse e não ganhasse nenhum dinheiro com o seu trabalho, você continuaria trabalhando com isso? Eu quero saber. Essa pergunta é a pergunta do milhão. E a resposta é: se aquilo que você faz, você faria mesmo que não ganhasse dinheiro com aquilo, significa que você então gosta muito daquilo que você faz. Mas se você não gosta, a Lelê tá falando aqui, certamente não. Mas se você não faria isso absolutamente, como tá falando a Lê aqui, então provavelmente você tá fazendo algo errado. Talvez você tivesse que repensar esse estilo de vida, o trabalho que você tem hoje, e descobrir outras formas de trabalhar e ser feliz e ao mesmo tempo ter o seu sustento, tá? Por que nós trabalhamos, né? Hoje em dia o trabalho ele vem muito como uma forma de sobrevivência, precisamos ganhar dinheiro para sobreviver, mas tem aqueles que são muito felizes trabalhando com o que trabalham, né? Atuando nas áreas que eles atuam. Então é interessante nós trazermos com uma compreensão de que trabalho, a palavra trabalho, né? Apesar de nós entendermos que trabalho é algo que você executa, que você faz, mas não deixa de ser uma prestação de serviço, um serviço que você está prestando. E o trabalho, ele pode ser algo que você faz para o outro, mas pode ser algo que você faz para você. E muitas pessoas, elas têm a compreensão, muitas vezes, principalmente se elas têm emprego, que têm chefes, elas têm às vezes a compreensão de que ela está trabalhando para o outro. Eu vou trabalhar para o outro e o outro vai me pagar por isso. Mas será que você está trabalhando para o outro ou você está trabalhando para você mesmo? Quando nós gostamos do que nós fazemos, essa compreensão fica mais fácil, né? De que eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo para mim. Por acaso eu estou fazendo dentro dessa empresa e isso está beneficiando essa empresa, mas eu também estou me beneficiando porque eu gosto daquilo que eu faço, aquilo me dá prazer e eu entendo que eu posso contribuir com essa empresa, eu posso contribuir com mais resultados dessa empresa que eu acredito, que eu curto, com o meu trabalho. Então você transforma o trabalho como uma forma de serviço, uma forma de contribuir com o mundo com seu talento, contribuir para o mundo com seu talento. Mas quando nós entendemos o trabalho como uma obrigação, algo que eu tenho que fazer porque eu preciso ganhar dinheiro com aquilo, aquilo começa a perder o prazer. Você começa a perder o prazer pelo trabalho quando você entende ele como uma obrigação. Então, para que a gente coloque as coisas no lugar certo, né, e compreenda da forma certa, deixa eu ver o que a Rose está falando aqui. Gosto do meu trabalho, mas estou gostando do home office. Mas o home office é o seu trabalho também, né? Eu acho que quando você falou gosto do meu trabalho, talvez do ambiente da empresa. Será isso, Rose? Então, mas que bom. E é muito legal quando a gente gosta do que a gente faz. Mas também tem aquela coisa, né, de eu gosto do que eu faço, mas no sentido assim, eu não me incomodo de fazer isso. É legal de eu fazer isso. Mas se eu pudesse, eu não faria, né? Então tem níveis diferentes do gostar do trabalho. Tem aquele que se sente realizado em fazer aquilo que está fazendo e tem aquele que acha ok fazer aquelas tarefas. Mas se pudesse, talvez estivesse fazendo outra coisa. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Muitos já me conhecem aqui, sabem que no passado, bem distante, eu fui publicitária. E quando eu entrei para publicidade, eu entrei trabalhando com computação gráfica. Eu entrei na área do departamento da parte de artes, né, de criação, e eu entrei para a parte de computação gráfica. Naquela época, né, computador era um bicho de 7 cabeças e as agências contratavam pessoas que trabalhavam só com aquilo para poder dar vazão a toda a criação, né, todo o trabalho da criação. E eu me especializei nessa área da computação, de computação gráfica. E eu adorava o que eu fazia. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu fazia feliz.
mas eu não me sentia realizada fazendo o que eu fazia. Olha que coisa diferente, né? Então, procure identificar aí em que momento você tá. Uma coisa é gostar do que eu faço, e não me incomodo de fazer isso, tanto que até hoje, se precisar, eu faço artes e layouts e um monte de coisa para minha escola. Mas, se eu puder escolher, eu prefiro não fazer. E naquela época, quando eu estava trabalhando na publicidade, e eu adorava o ambiente, as pessoas eram incríveis. Até hoje eu tenho contato com essas pessoas, né? A última agência que eu trabalhei 10 anos com publicidade, foi muito tempo. Eu tive a minha própria agência de publicidade no início. E até hoje eu tenho contato com o pessoal que é da DPZ. Mas, quando eu conheci essa filosofia que eu tô hoje, que é o The Rose Method, a Rose está falando aqui do ambiente, isso. Eu comecei a questionar se eu estava no lugar certo, porque até então eu tinha tido já algumas percepções de que por mais que eu gostasse daquilo que eu estava fazendo, talvez eu não estivesse no lugar certo ainda. De forma que eu pudesse contribuir, servir, trabalhar servindo de uma forma mais útil às pessoas. Então, lembra que eu falei do trabalho e do serviço, né? Do serviço não como trabalho, mas no sentido mais altruísta da palavra, no sentido de servir. Então, quando eu estava lá atrás na publicidade e eu me sentia útil fazendo o trabalho que eu fazia, mas eu não sentia que aquilo era o tipo de contribuição que eu queria dar para o mundo. Então, quando eu encontrei essa filosofia e eu percebi que aquilo poderia se tornar uma profissão, foi um momento muito difícil, né? Você mudar de carreira é algo muito difícil, principalmente quando é do 8 para o 80. Mas eu fiz uma pergunta que foi fundamental para mim. E talvez seja uma pergunta interessante para você se fazer. E eu fiz a seguinte pergunta: se eu continuar aqui onde eu estou, eu gostava do que eu fazia, eu gostava das pessoas que estavam à minha volta, a única coisa que eu sentia que eu podia oferecer muito mais ao mundo do que o que eu estava oferecendo ali. E eu me perguntei assim: se eu continuar aqui, daqui a 10 anos, o que eu vou estar fazendo da minha vida? Né? Como será a minha vida daqui a 10 anos? E eu pensei, bom, naquela época eu estava com uns 28 por aí. E eu pensei, bom, provavelmente eu vou estar aqui, talvez, porque eu tinha chegado praticamente no topo da minha carreira, porque eu estava numa das melhores agências do país, numa profissão que todo mundo queria estar ganhando muito bem. Então, e eu não tinha pretensão de dentro da agência mudar de setores, conquistar outros patamares, porque eu estava na computação gráfica e era onde eu queria estar e estava bem lá nesse setor. Então eu pensei, bom, então provavelmente eu vou estar aqui no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Talvez tenha aprendido alguns softwares diferentes, mas o trabalho vai ser praticamente o mesmo. As pessoas, algumas vão ficar, outras vão mudar, mas em termos de eu me conhecer mais, me aprofundar mais, de eu ter desafios novos e diferentes, seria muito limitado se eu continuasse lá por mais 10 anos. E aí eu fiz a outra pergunta, eu perguntei, mas e se eu mudar de carreira agora? E se eu for tentar outra coisa? O que será que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? E aí, pronto, né? Tela branca. Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer na minha vida. Isso pode ser muito estimulante para uns, mas pode ser apavorante para outros, né? Porque as pessoas, elas gostam da certeza, né? Não vai trocar o certo pelo duvidoso, não é assim que fala o ditado? Então, é melhor eu ficar aqui, que eu tô feliz, que eu tô bem, que eu já sei onde eu tô e no que vai dar. Pra mim, não funcionou assim. Então, eu pensei, é importante desafios, porque existe um lema, que é o lema do The Rose, que eu gosto muito, de que a gente tá aqui na vida para duas coisas. Isso eu já tinha na minha cabeça naquela época, não tão claro como ele colocou, mas na hora que ele falou, aquilo fez muito sentido para mim. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para aprender e servir. Servir no sentido altruísta, né? De contribuir com a melhoria do mundo, das pessoas à sua volta. E aí, no quesito aprender e servir,
eu pensei, caramba, se eu continuo aqui onde eu estou, o que eu vou aprender da vida, né, das coisas? Tá tudo muito limitado a esse universo que não me atraía muito. Eu gostava do que eu fazia, mas o universo no qual aquilo estava inserido não era algo que me atraía. Mas, enquanto eu pensava do outro lado, quando eu pensava do outro lado, na mudança de carreira, em tudo que poderia acontecer na minha vida, eu pensei, pode ser que dê tudo errado. Mas eu vou ter aprendido muita coisa. Então, o aprender e servir, né, o peso aprender aí foi muito grande. Eu pensei assim, e eu ainda tô nova, né? Apesar do que naquela época, né, 28, a pessoa já estava se estabilizando para casar e ter filho, né? Mas eu pensei assim, ainda eu tenho condições de criar uma mudança e se der tudo errado, eu volto. A sorte, vamos fazer um parênteses, é que uns 4 anos antes disso, eu já tinha ensaiado fazer uma mudança de carreira, mas não deu certo. Na verdade, não uma mudança de carreira, uma pausa, né, para reavaliar tudo. Não deu certo, eu tive que voltar para a publicidade. E aí eu me encontrei de novo nesse ponto. Mas agora com algo mais palpável. Eu falei, cara, eu vou aprender tanto que vai valer a pena, né? Mesmo que dê tudo errado, vai valer a pena, porque serão experiências diferentes, né? E essas experiências diferentes, elas podem me levar para algo que me realize muito mais do que se eu ficar aqui parada onde eu tô, né? Acomodada onde eu estou. Porque nós nos acomodamos, nós temos medo do diverso, nós temos medo daquilo que é diferente, nós temos medo do novo. E aí, por causa do medo do novo, você deixa de fazer um monte de coisas que talvez fossem maravilhosas para a sua vida, mas você nunca vai saber se seriam mesmo maravilhosas porque você não tem coragem para tentar. Você sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer aquilo, para continuar parado ali na sua zona de conforto. E a zona de conforto nunca é um lugar bom para se estar, ok? E aí, fazendo outro parênteses, lembra da história do sapo na panela, né? Conta a história aí, né? Quem conhece essas coisas de ciência, que você pegar um sapo e colocar numa panela que tá com fogo ligado e com a água morna, Danzinho, o sapo vai achar aquilo muito gostosinho e vai ficar ali. Mas com o tempo a água vai esquentando, vai se esquentando. Na hora que ele se toca que a água tá quente demais e que aquilo não vai dar certo, ele vai querer pular para sair da panela, mas é tarde demais, porque já começou a consumir a musculatura dele, então ele morre cozido na panela. Olha que coisa horrível, né? Mas isso é pra gente trazer na cabeça a ideia de que a zona de conforto é perigosa. Não é um lugar legal para você estar. Então é interessante você estar sempre buscando, você também precisa sair do 8 para 80, como nesse caso, mas tá procurando na sua vida pequenos desconfortos para que isso faça você avançar, evoluir como pessoa, tá sempre se superando, sempre se desafiando e não ficar com medo do desafio. Que o desafio seja uma coisa confortável para você, né? Que a sua zona de conforto seja dentro de algo que está sempre te estimulando, te desafiando. Mas voltando para a transição de carreira, então eu pensei, cara, vamos lá, é agora ou nunca, né? E aí conversei com todo mundo, o pessoal já sabia que eu trabalhava junto do meu processo, das coisas que eu queria, me apoiaram um monte, foram uma família, foi muito legal. E eu fiz a transição, né? E hoje eu tô aqui. Claro que foi um caminho fácil? Não foi um caminho fácil mesmo, né? São 18 anos de escola esse ano, mais de 20 anos que isso aconteceu, isso foi em 2000, né? 21 anos. Eu comecei a praticar em 99, mas a transição de carreira eu fiz no final de 2000. Então, foi um caminho árduo, foi um caminho muito desafiador. Muitas vezes eu achei que não ia dar certo, mas em nenhum momento eu me arrependi. Em nenhum momento eu pensei, poxa, eu devia ter ficado lá onde eu estava. Muito pelo contrário. Durante esses anos todos, muitas vezes eu encontrei com os meus colegas de trabalho de antes, né, da publicidade, e eu via que eles se sentiram inspirados pela minha atitude. Tipo, ela fez e deu certo, né? Então, quase que foi como como é que fala?
uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel para eles de que eles podiam fazer a mesma coisa. E alguns fizeram. Eu tenho uma grande amiga minha, que é a Suzana, que largou a redação, ela era da DPZ também, e ela era redatora, e largou a redação para ser artista plástica. Foi também do 8 para 80 e está hoje em Nova York, pintando um monte, fazendo exposições incríveis e feliz com a carreira que ela escolheu. Então é importante a gente ter na cabeça de por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço hoje? A Rose está aqui falando da importância do propósito. É isso aí. Então, todos nós temos um propósito. Todos nós temos um talento especial. E quando nós sufocamos esse talento em prol de sustento, talvez você possa até fazer isso por um período, mas por muito tempo isso não se sustenta. Vai chegar uma hora que você vai dar de cara com aquele vazio, vai chegar uma hora que você vai estar reclamando do trabalho, de tudo, de todos, e ao invés de sair do lugar e fazer as coisas, vai viver infeliz. Então é muito interessante você pensar em qual é o seu talento. E vou te dar uma dica de como é fácil descobrir qual é o seu talento. A gente precisa dar a oportunidade para recomeçar. Total, Rose. É óbvio que se você está feliz com o que você faz, se você sente que, lembra do aprender e do servir? Se você sente que você está aprendendo com o que você faz e que aquilo está sendo útil para as pessoas, para você, que você sente que você está contribuindo para que algo melhor aconteça, mesmo que seja para aquelas pessoas ao seu redor, então tá ótimo, você está no lugar certo. Mas se você sente que o teu potencial não está sendo todo explorado, que você podia estar fazendo muito mais, ou que você está ali fazendo só pela possibilidade de ganhar o dinheiro no final do mês, então para tudo, a vida é uma só. Não dá para desperdiçar a vida para se sustentar, né? A gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver. Para viver amplamente, abundantemente, profundamente, sendo muito feliz. Então é fundamental que você faça o que você gosta. E eu estava falando, né? Como descobrir o que você gosta? Como descobrir aquele talento que é só seu? Porque somos únicos nesse ponto. Existe uma coisa que só você e mais ninguém vai fazer desse jeito, dessa forma, que vai ser muito importante, muito útil para as pessoas. Procure, já falei isso aqui algumas vezes, lembrar da sua infância. Procure observar os seus hobbies. E não só os hobbies de agora, mas o que você gostava de fazer quando você era criança. Porque vai estar muito associado ao seu propósito, vai estar muito associado àquilo que você realmente gosta de fazer e à sua forma única de servir ao mundo, de contribuir com o mundo para que ele se torne um lugar melhor. Porque imagina, quando você trabalha pelo dinheiro, de uma certa forma, você está parasitando, né? Você está ali só para sugar. Eu não estou tão preocupado com o que eu vou dar, eu estou mais preocupado com o que eu vou receber. Isso não agrega valor, isso não transforma as coisas. Lembre que é dai e recebei-vos. Então, primeiro, o que você está dando de si? Eu estou dando meu tempo. Não, tempo não é o suficiente. O que você está dando de contribuição para que as coisas melhorem, para que o seu entorno melhore, para que as pessoas aprendam, para que coisas se transformem diante da sua presença. Então, quando você está fazendo isso, sim, eu estou aqui trazendo à tona, deixando fluir o meu propósito, eu estou servindo. E no momento que eu estou servindo, eu estou aprendendo. E quando eu estou aprendendo, eu estou recebendo, né? Quem dá, recebe muito mais. Outra frase do meu querido De Rose. Então, procure lembrar dos seus hobbies, das coisas que você fazia quando você era criança, hobbies de agora, mas também das coisas que você fazia quando você era criança. Então, vou dar aqui de novo o meu exemplo. Quando eu era pequena, eu não gostava de fazer, assim, não tinha nada, eu não tinha nenhuma certeza do que eu queria fazer, né? Eu via, a minha irmã, ela canta, compõe, toca, qualquer coisa que você bote na mão, ela é uma artista, uma coisa impressionante, ela entra no banheiro pra tomar banho e sai com uma música, tá? E eu ficava pensando assim, caramba, né? E eu? O que eu faço que é de legal, assim, né? Que é impressionante? Nada, não fazia nada de impressionante, né?
Eu nem sabia o que eu gostava de fazer. Mas eu ficava a tarde inteira lendo. Eu me lembro assim, quase toda a minha lembrança eu deitada nos almofadões que tinha no meu quarto, lendo. Então assim, eu não conseguia achar vínculo com naquele momento, né? Eu não conseguia achar vínculo com algo que me inspirasse a quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Não existia vínculo. Mesmo porque naquela época eu nem conhecia o The Rose Method, por exemplo, e não se falava de tudo isso que a gente fala hoje, né, em termos de desenvolvimento pessoal, aprimoramento pessoal, reeducação de comportamento, de emoções, não era um assunto na moda naquela época. Então, eu não achava a identificação, eu não entendia qual era o meu caminho. Então, isso me fez ficar muito perdida por muitos anos, até que eu encontrei essa filosofia. Mas, tenta lembrar lá você, né, e você? Com o que você se identificava? O que te inspirava? O que você queria ser quando crescesse? Cuidado, né? Porque muitas vezes a gente quer ser porque o pai é, porque a mãe é, porque o tio é. Não. O que você queria mesmo? Você, só você. Independente de se alguém era ou não alguma coisa. E muitas vezes, talvez você tenha seguido esse caminho, talvez você tenha deixado esse talento vir à tona e hoje você esteja fazendo aquilo que você queria quando era mais novo. Mas muitas pessoas abrem mão disso pelo dinheiro. Mas pode ser que eu não ganhe dinheiro com isso, ou pode ser que algo vem por um caminho mais fácil, né? Por exemplo, às vezes você não quer ser advogado, mas o pai trabalha no escritório de advocacia muito bom, então é mais fácil ser advogado do que ser médico, que era o meu sonho, né? Já tô aqui com todo o caminho pronto para ser um advogado de sucesso, então eu vou ser um advogado de sucesso. E pode ser que você seja como eu era na publicidade, muito bom, fazia tudo muito bem, gostava do que fazia, mas lá dentro fica aquele vazio, aquela coisa assim, poxa, tá tudo ótimo, tá tudo legal, mas será que era isso mesmo que era pra eu estar fazendo da minha vida, né? Deixa eu ver o que a Nárbia colocou aqui. No livro A Mágica da Arrumação, a Mary Kondo fala disso, de lembrarmos do que gostávamos de fazer quando criança para encontrar o nosso propósito. Olha que legal. Eu achei que ela só falava de arrumação. Já ouvi falar dela, mas nunca assisti. E é exatamente isso, porque a criança ela está muito conectada com a sua intuição, né? Então, a intuição não tem intervenção. A intuição ela é pura, ela é certeira. Então, quando você consegue lembrar do que você gostava, não tem a menor dúvida que aquele era o melhor caminho. O problema é que às vezes as dificuldades do caminho te fizeram ter dúvidas e talvez não ir fundo naquilo que você queria. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloque aqui. Deixa eu ver o que mais que eu anotei de interessante aqui para trazer para vocês sobre isso, tá? E é importante você ter aquela pergunta sempre, o que você faria, aliás, você continuaria fazendo exatamente o que você está fazendo agora, em termos de trabalho, se não ganhasse nada com isso? Então, essa pergunta é uma pergunta para você escrever na geladeira, né? Se eu não precisasse de dinheiro, eu continuaria trabalhando com o que eu estou trabalhando? Se a resposta é não, opa, acende o alerta aí e começa a se perguntar o que eu gostaria de estar fazendo. E começa a viabilizar isso, porque a transição de carreira, ela não precisa ser assim, descobri isso que eu gosto, então larga tudo e vou para o outro. Não, isso não tem condição, você precisa fazer um planejamento, né? Então, por algum momento, talvez você tenha que ir se estruturando para fazer essa transição. Mas no momento em que você estiver estruturado, virar a página e seguir em frente, ter a coragem de não ficar querendo estar com um pé em cada canoa, não. Deixa eu continuar com esse aqui enquanto eu tô tentando essa carreira nova, porque se essa carreira nova não der certo, eu tenho essa aqui para me segurar. Enquanto você tá com esse pé em cada canoa, né, lembra que se você atravessar o rio com um pé em cada canoa, você vai afundar no meio do caminho. O meu querido amigo Will entrando aqui, que coisa boa. Então, é importante você fazer escolhas, né?
escolhas fazem parte da vida. E boas escolhas vão fazer com que você viva uma vida mais feliz. Então, quando você escolhe, opta por uma transição de carreira, tem que queimar os navios, né? Não tem mais volta. Não pode pensar que deixa eu ficar com o plano B aqui na manga, porque o plano B vai acabar sendo o plano A. Então, descarta todas as possibilidades de você voltar para trás, porque aí você só vai ter uma opção, fazer aquilo dar certo. E não tenha dúvidas que você vai conseguir fazer aquilo dar certo. Deixa eu ver o que mais, né? Que eu anotei aqui interessante para falar para vocês. Bom, se vocês tiverem também qualquer dúvida, quiserem contribuir, a Nárbia está falando aqui. É que a arrumação pode nos ajudar a descobrir o que queremos na vida. Sabe, bom, aqui, né, você tem que tomar cuidado comigo, senão eu começo a falar e não paro nunca mais. E você agora me trouxe toda uma linha de raciocínio maravilhosa. Inclusive vai ser o filme do próximo domingo, a dica de filme que eu vou trazer para vocês, mas eu já vou dar um spoiler do que eu vou falar no domingo. A arrumação, ela pode ajudar a descobrir o que queremos na vida. Óbvio, sabe por quê? Porque quando nós arrumamos a nossa casa, arrumamos o ambiente no qual nós estamos, isso nos ajuda a organizar os nossos pensamentos. Então, quando você tem... E lembre que o ambiente no qual você está, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ambiente no qual você está, ele é um reflexo daquilo que vai dentro de você. Então, se você está num ambiente que está desorganizado, vou falar, Rose, não tenha dúvida de que provavelmente aqui dentro as coisas também estão desorganizadas. E quando você começa a setorizar, a organizar, deixa eu colocar isso nesse lugar, isso aqui nesse lugar, aquilo naquele outro lugar, e você olha e sabe exatamente onde encontrar cada coisa, isso é a mesma coisa que saber onde encontrar qualquer informação lá dentro do teu HD. Então isso ajuda você a ter clareza mental, e o próprio ambiente mais organizado vai fazer com que você fique mais, tenha uma sensação de maior conforto para lidar com os seus pensamentos. Então foi muito legal, eu não vou falar mais, senão eu já vou dar spoiler da live de domingo, mas foi muito legal a Nárbia ter trazido esse detalhe, porque isso faz absolutamente toda a diferença. Então é muito interessante nós estarmos atentos a isso, porque se tá tudo muito confuso aqui dentro, né, e aí? Mas procure fazer esse exercício de lembrar das coisas que você fazia, do que você gostava quando era criança. A Rose está pedindo para eu falar do método também. Falando rapidinho, Rose, eu tenho uma escola do The Rose Method Downtown, tá? Que é uma filosofia de vida, e a base de tudo que nós ensinamos é a reeducação comportamental. Isso que nós estamos falando aqui é reeducar o nosso comportamento, né? Todas essas crenças que nós temos, no caso, em relação ao trabalho, de que eu tenho que trabalhar para sobreviver. Não, você tem que trabalhar para servir, para contribuir, né? Então, não necessariamente o trabalho precisa... Não deve ser algo ruim, pesaroso, porque ninguém serve, ninguém contribui reclamando da vida, né? Então o trabalho é para ser algo prazeroso, algo que te dê prazer, algo que você queira fazer. Eu brinquei com a história da chuva, né, hoje, né? O que você gostaria de fazer? Eu tenho tantos projetos, tantas ideias, tantas coisas que eu quero realizar, que quando chega um fim de semana que tá chovendo, eu fico feliz da vida, porque eu amo o sol, eu amo o dia, eu amo andar de bike, eu amo sair com os meus amigos, eu amo, que a gente nem tá podendo tanto nesse momento, né, mas eu amo a natureza. E aí, quando tá sol e eu tenho que ficar em casa trabalhando, eu fico feliz por um lado, mas eu fico me sentindo culpada de não estar curtindo aquele dia lindo. Mas quando chove, eu quase agradeço. Eu falo assim, nossa, vou poder sentar e trabalhar um monte sem estar com a consciência pesada, entendeu? Então, a última coisa que vai me vir na cabeça é deitar na frente de uma televisão e ver um filme, apesar do que isso é gostosinho, se eu tiver uma companhia, mas assim, me sinto perdendo muito tempo. E é tanta coisa que eu quero realizar, que eu quero fazer, que eu fico louca para chegar um fim de semana com chuva para aproveitar.
não sei se eu sou maluca ou se tem outras pessoas que são assim. Mas eu amo, eu amo. Dia de chuva é aquilo assim, vou trabalhar feliz, ufa. Não vou ficar com a consciência pesada que eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas então nós trabalhamos com reeducação comportamental através de técnicas que vão facilitar todos esses processos de mudanças internas que nós podemos promover na nossa personalidade. Então não são hábitos que às vezes não são muito interessantes e que a gente cultiva porque todo mundo sempre fez assim, então você também faz. Mas que se você traz um outro olhar, poxa, tem tantas outras formas de fazer aquilo, né? Então, você tem técnicas de respiração, técnicas de meditação, você tem técnicas de alongamento, de força, de flexibilidade, para você soltar mais o corpo, para trabalhar mais a saúde, para melhorar a circulação de energia, porque o cérebro consome muita energia, então quanto mais você aumenta a quantidade de energia interna, mais você consegue botar o cérebro para funcionar de uma forma que otimize a sua vida e não atrapalhe a sua vida, né? Porque um monte de pensamentos que não servem para nada só atrapalha. Mas se tá tudo focado e bem organizado, como disse a Nárbia lá, né? Quando nós organizamos as coisas, nós organizamos também os pensamentos, então sim, fica muito mais fácil quando você tem muito mais energia, que toda essa organização interna vai fluir muito melhor. Então o método, ele desviando aqui um pouquinho do assunto para quem está chegando agora, né? Estamos falando de trabalho, mas a Rose me pediu para eu falar um pouquinho do método que a gente trabalha. Então o método ele é uma filosofia de vida, né? Que vai trabalhar essa reeducação comportamental através de diferentes formas, né? Tanto pelas técnicas quanto por toda essa parte conceitual, né? Trazendo conceitos diferentes, olhares diferentes para as coisas do dia a dia, para as coisas que nós já conhecemos, mas para que a gente possa ter perspectivas diferentes dessas coisas e, consequentemente, atuar de uma forma diferente em relação a todas essas coisas, como é o caso do que a gente está trabalhando aqui hoje do trabalho. Então, trabalhando do trabalho, né? Falando do trabalho. Então, pense nisso. E outra coisa interessante para a gente abordar aqui é do trabalho, né? Que ele pode ser para alguém ou para você mesmo. Mas mesmo que você esteja dentro de um trabalho, né? Que você é um empregado, você pode estar trabalhando para você. Não necessariamente você tem que trabalhar para o chefe ou para alguém cumprindo ordens, né? Se você gosta daquilo que você faz, você assume a liderança. Você se destaca, você entende aquilo como se você vestiu a camisa. Lembra daquela coisa do vestir a camisa? Veste a camisa quem tá ali 100% para aquilo, né? E se você tá 100% para aquilo, é muito natural que você se destaque nesse trabalho, que você vá muito além e daqui a pouco que você tenha o seu próprio trabalho. E é interessante que nós, assim, agora indo para um outro lado, nós pensarmos que normalmente, pense nisso, né? Normalmente, não é uma regra, tá? Mas quem reclama do trabalho é quem está trabalhando para outra pessoa. Quem é empresário dificilmente vai reclamar do trabalho. Talvez reclame que está cansado, né? Talvez reclame do governo. Talvez reclame, sei lá, do sistema tributário. Mas não vai reclamar do trabalho em si. Quem reclama do trabalho em si é quem normalmente vê o trabalho como uma forma de ganhar dinheiro. E aí começa a reclamar porque se sente obrigada a fazer aquilo, né? Tá sentindo que ele está sendo violentado por estar fazendo aquilo. Ou aquele outro exemplo que eu dei antes. Tá ok com o que tá fazendo, mas não tá fazendo com a alma, né? E aí tudo vai incomodar, né? Tá ok com isso, mas o meu chefe é muito chato, mas que essas pessoas aqui só arrumam confusão, que o fulano é impossível de conviver. E aí você vai achar um monte de desculpas. E essas desculpas, elas na verdade estão te dizendo que você que não devia estar ali. Lembra daquele ditado? O incomodado que se mude? Então, se você está se sentindo incomodado com aquela situação, então tem que olhar para você, não é reclamar dos outros. Peraí, por que eu estou reclamando? O trabalho tá ok. O ambiente, poderia ser melhor, não estou tão feliz aqui. Então, peraí, né? Dá para fazer esse trabalho ok em outro lugar? Dá para mudar de ambiente? Mas está muito difícil de arrumar emprego hoje em dia. Então, que tal você
não precisar de um emprego? Que tal você produzir? Você começar a ter ideias de coisas, você empreender, você colocar para funcionar os seus sonhos, os seus desejos, né? Porque, ok, que às vezes você pode estar muito feliz trabalhando num emprego, ok, para alguém, mas não é todo mundo que se encontra realizadíssimo trabalhando para outra pessoa. Normalmente você vai se sentir realizado quando você estiver dando vazão aos seus desejos, aos seus objetivos. Pode ter parceiros de negócio, são outras coisas, né? Mas colocando os seus sonhos em prática. Se você tiver um espaço onde aquilo seja possível, ótimo. Mas normalmente você terá que empreender. E o empreender é o frio na barriga, né? O empreender é trocar o certo pelo duvidoso. O empreender é correr riscos e eu não vou me dar o luxo de correr riscos porque eu preciso da segurança do emprego. Gente, não tem segurança no emprego nenhuma. Olha aí o mundo de hoje, né? E quem tá conseguindo ficar melhor, né? Apesar de que tem muitos estabelecimentos fechando, mas são aqueles que estão inovando. São os que estão empreendendo dentro da pandemia que estão se saindo melhor. Se você estava a maioria dos empregos, né, muita gente foi mandada embora, a gente sabe disso, alguns conseguiram migrar para o home office, mas emprego não quer dizer segurança nenhuma, é uma ilusão você achar que porque você tem um emprego você está seguro. Então é muito mais interessante você desenvolver as suas habilidades empreendedoras e aprender que você é capaz de gerar o seu sustento diante de qualquer situação, porque isso te dá uma tranquilidade, você saber que você podia fazer qualquer coisa. Isso aqui deu ruim, eu consigo fazer outra coisa. E é muito interessante essa liberdade do empreendedorismo, essa liberdade de você não se sentir preso a nada, né? Caramba, eu tenho que andar aqui na linha porque não podem me mandar embora de jeito nenhum, que eu preciso muito desse emprego. E isso pode acontecer de uma hora para outra. Você não tem garantia nenhuma. Hoje em dia, você pode ser o melhor profissional do mundo, mais empenhado do mundo, que se a pessoa tiver que cortar ali custos, vai cortar você. Quantas vezes eu já vi dentro da publicidade profissionais super experientes sendo mandado embora e colocando estagiário no lugar. Porque hoje em dia, né, na cabeça, né, de quem tá só ali só pelo dinheiro, qualquer programa faz um design, né? Qualquer programa faz uma arte final. Então, para que eu preciso ficar pagando um profissional carerésimo, né? Porque lá atrás, pelo menos, diretor de arte ganhava uma fortuna. Para que eu vou ficar pagando diretor de arte se eu posso botar um estagiário aqui no lugar e pagar nem 1/5 do que o diretor de arte ganha para esse estagiário? Então eu vi isso muito acontecer. Então as empresas, elas estão querendo dinamismo, produtividade, não estão se preocupando tanto com qualidade, né? Enfim, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, só para eu não deixar de responder. Dudu tá falando, virar essa chavinha é difícil, estando em um lugar trabalhando para alguém, é muito difícil. E precisa que você se convença do que você realmente quer, né? Porque ir no fluxo da maré, deixar o barco rolar, né? E ir para onde as águas estão me levando é muito mais confortável do que você fazer o esforço para... Não é nem nadar contra a correnteza, mas achar um desvio ali e ir para um outro caminho, O William tá falando aqui, chateado por não estar sendo seguido por você ainda. Ah, vou entrar lá, William. Me manda um direct quando acabar aqui, que aí eu vejo o direct e entro e te sigo, tá? Vou olhar lá. Inteligência e sensibilidade que você colocou aqui, eu não sei se é o perfil teu ou alguma coisa que você trabalha, mas eu vou olhar, prometo. Me lembro que você falou isso da outra vez. E é isso. Então, se vocês tiverem mais algum comentário a respeito de trabalho, né, de fazer o que gosta, coloquem aqui, mas comecem a pensar, deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar alguma coisa aqui que eu anotei, mas comecem a pensar nisso, do que... Ah, obrigada! Mas comecem a pensar nisso do que eu falei sobre hobby, sobre o que você gostava de fazer
quando você era criança, porque ali é o começo de toda a história. Então a gente tem que puxar a história do começo para não ficar comendo pelas beiradas, sabe? Mas para que você tenha acesso a toda a sua história, toda a sua informação. Faça uma análise sobre a sua vida, né? De como as coisas foram fluindo, evoluindo a partir dali. E se você hoje está no momento da sua vida que talvez não tenha conexão com aquele momento lá atrás que você queria tanto, procure identificar o que foi acontecendo que foi te levando por outros caminhos, tá? E de que forma que você poderia refazer essa trajetória. Então, como que eu posso, a partir do ponto inicial lá atrás que eu estava e que eu, vamos supor, queria tanto ser médico, como é que eu posso talvez resgatar aquilo? Aí você vai falar para mim assim, Julieta, mas eu tô já com 40 anos, tá muito tarde para fazer medicina. Tá bom, mas tem tanta forma de ajudar as pessoas, cuidando das pessoas, que não necessariamente seja a medicina, né, em si, já que não dá para fazer uma faculdade de medicina, pequenos cursos, voluntariado, né, ajudar as pessoas ou alguma coisa diferente, aí é a cabeça do empreendedor, né, alguma coisa diferente nessa área e que você possa se sentir realizado e às vezes muito mais do que ser médico. Então tem que botar a cabeça para funcionar, gente. Tem que se perguntar de manhã, de tarde, de noite, se você não está satisfeito, realmente satisfeito com aquilo que você está fazendo, tá? Não é satisfeito, ok. Eu amo o que eu faço. Se você não ama o que faz, precisa descobrir para ontem. Porque a vida é uma só e passa rápido. Então ela é para ser vivida profundamente, amplamente. Então, não dá para viver mais ou menos, né? Você tem que viver a vida que você escolheu conscientemente e não que a vida que inconscientemente você está permitindo viver. Então, fica atento a isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu finalizo aqui por hoje. De repente, algum outro assunto relativo a isso, como a Nárbia colocou ali da arrumação. E eu tô aqui ainda checando as minhas anotações para ver se tem alguma coisa. Eu acho que eu já falei de tudo. Então, é isso, pessoal. Se quiserem colocar algo aqui, agora é a hora. A Rose está falando aqui que adora as lives. Ana, que bom te ver aqui. A William tá falando verdade, Julieta, temos que ser inteiros na vida e assim felizes. Exatamente. Porque se você for viver a vida, né? Se você tiver na vida pela metade, você vai viver a vida pela metade. É praticamente isso. Bom, lembro que todos os dias, 12:07, eu estou aqui para um bate-papo com vocês de 15 minutos, exceto nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras, o bate-papo é de 1 hora de duração e todas as lives ficam gravadas lá no meu IGTV. Então, vocês podem entrar lá no meu IGTV e você vai ter acesso a tudo que a gente já conversou aqui. Lembrem de mandar dicas de conteúdo, coisas que vocês gostariam que eu abordasse aqui, que eu falasse. Então tem muitos assuntos que a gente pode trazer e pode abordar, tudo que diz respeito, né, ao nosso desenvolvimento, a viver a vida com mais consciência, a cuidar melhor das nossas emoções, da nossa alimentação, aprender a focar os nossos pensamentos. Então, tudo que diz respeito a esse conteúdo, se vocês tiverem dúvidas, tragam aqui que a gente vai ter cada vez mais trocas para fazermos juntos, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Amanhã eu estou de volta com a leitura de um livro. Então, toda sexta-feira, cada dia tem uma programação diferente. Toda sexta eu tenho um livro, escolho um livro que eu achei interessante, escolho um trecho do livro e a gente lê junto e debate junto esse assunto. Então, fique atento. Amanhã nós temos 15 minutos de trocas em cima de uma leitura, ok? Então, gente, um beijo grande, um ótimo restinho de fim de semana aí pra vocês, aliás, de semana pra vocês, e a gente se vê amanhã, 12:07 aqui. Beijo grande!